Francisco, faz aí tua pergunta. Então, beleza. Não é pergunta, é só observações. Ah, Estava, nós estávamos aqui, né, ouvindo cada um, Emanuel, o Jair, e eu fiquei lembrando que nós somos antigos como cristão, né? 40 anos já como cristão, e eu não posso esquecer que a minha conversão, eu me converti de mensagens da forma que está aqui na Bíblia, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro, né? Então, na minha conversão, nossa, eu achava fantástico e daquele jeito que está aqui, era o que eu acreditava, eu cria daquele jeito, né? Então, eu me converti nessas ilustrações e nessas que Jesus contava nas parábolas, né? A do jovem rico. Nossa, aí eu dizia, nossa, eu não quero ser um jovem rico desse jeito. E quando Jesus perguntou, ele ficou triste por causa da riqueza, que ele vende tudo e entrega aos pobres, dá para os pobres, divide com os pobres. Então, eu tinha aquele medo. Eu dizia assim, nossa, eu não quero ser um jovem rico igual a esse, que ah, tem medo de dividir as suas riquezas com os pobres. Eu entendia assim e tudo. Logo quando me converti, e muito mais outras ilustrações de Jesus lá, fantástico. Então, a minha conversão foi ali. Eu fico pensando, professor, até hoje nós não sei qual a capacidade de mudar uma mensagem. Eu não tenho condições ainda de mudar uma mensagem. Eu prego como está na Bíblia, né? Como está na Bíblia, falo e, e mano, eu busco a presença do Espírito Santo. Eu peço, eu disse, Espírito Santo de Deus, esteja perto de mim, fala comigo, fala através de mim para as pessoas. Então, é isso que eu vi vocês falando e tal, no CO e tal. Aqui eu tenho uma versão aqui de uma Bíblia, por exemplo, que diz assim, que Lázaro nem foi enterrado. Numa versão bíblica que eu tenho aqui, ele nem foi enterrado. Aí eu veio com um conteúdo que diz que naquela época, os mendigos e as pessoas indígenas, eles eram jogados no muturo. Entendeu? Aí eu disse assim, impressionante. Eu vou perguntar para o professor Ricardo sobre isso. então, Então é é muito isso. difícil afirmar isso, porque o judeu, ele era muito cheio de, ainda é, né? Muito cheio de questões, como é que eu vou dizer? De limpeza, né? De ritualístico e tal. Então, dizer que quem era pobre, quem era não sei o que, era jogar de qualquer maneira, não era. Era um enterro mais simples, mas não era assim, jogado assim de qualquer maneira, ficava lá o relento, né? Só que assim, isso que você falou, vamos separar as coisas. Eu creio o seguinte, e isso a Bíblia fala de maneira muito clara. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, as mensagens que você ouviu, que não tinha nada a ver com o contexto, que a pregação estava fora do objetivo do texto, que o pregador, né, inventou coisa da cabeça dele e falou algo que estava no texto ali, quem te converteu não foi o pregador, foi o Espírito Santo. Então, você se converter, isso é o que eu penso. Você se converteria até com um pedaço de papel rasgado que você lesse, tivesse jogado no chão. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Essa nossa habilidade de falar, né, de motivar as pessoas, é claro, né, que eu acho que a gente precisa se especializar, melhorar bastante, mas não dá para você achar que é algo que você faz. E aí que é o grande mistério, né? A grande mística nessa nossa relação com Deus, que aí é Deus que nos escolhe, somos nós que escolhemos, né? Como é que isso se dá? Isso aí é o grande mistério. Mas não é a habilidade do pregador que leva as pessoas a se converterem. É o próprio Deus. E aí ele vai usar a pessoa que tem muito conhecimento ou a pessoa que não tem conhecimento nenhum. Certo?
certo. Uma coisa que eu não posso, que eu preciso separar é o seguinte, que é o que a gente está conversando aqui hoje, que é o material que eu mandei para vocês, antes de passar a palavra aí para o Cristiano. O texto bíblico foi escrito com objetivo. O texto bíblico foi escrito para passar uma mensagem. Como estudantes, eu preciso atrelar a minha mensagem ao mais próximo do que o texto bíblico quer dizer. Ponto. Acabou. Né? Eu acho que essa é a minha tarefa. Agora, eu preciso ter consciência que existem construções que são doutrinárias, que um grupo de pessoas foi lá, reunir e falou assim, não, a gente pensa desse jeito, é essa forma, acabou. E aí criou-se uma doutrina ali. E isso necessariamente não tem a ver com o texto bíblico. Estão me ouvindo aí? Sim. Tá? Ah, tá. Não que deu a mensagem aqui que a conexão estava instável. Então, algumas ideias que nós temos sobre o texto bíblico não são do texto bíblico. São construções doutrinárias. Isso não quer dizer que é uma heresia, isso não quer dizer que é pecado, isso quer dizer que toda a doutrina cristã faz isso. Ponto. Então, saber separar isso é importante para a gente saber até onde eu posso ir e até onde eu não devo ir, né? Para justamente não criar uma ideia que o texto bíblico não permite. Agora, essa questão da salvação, da conversão, é algo que está além do nosso entendimento. Até porque tem gente que lê o texto bíblico e não sente nada, não vê nada demais. E tem gente que lê um pedacinho de versículo, se emociona, larga a vida dele, larga a vida toda, e o cara vai ser missionário lá na África e vai viver de doação e vai dormir no chão duro, né? Porque o cara lê um pedacinho do versículo. Como entender isso? Essa é a mística da religião que está muito além das minhas condições de poder explicar, certo? Então, isso vai além da nossa capacidade. Agora, a nossa capacidade é ler o texto, entendê-lo e tentar separar o que é doutrina, o que é construção e o que é o texto mesmo. Porque o próprio texto é uma construção teológica. Então, tentar entender essa caminhada já é um desafio. Né? Fala, Cristiano. Depois fala, Francisco. Professor, tranquilo. Professor, eu estava lembrando aqui de uma situação que eu tinha pesquisado esses dias. Eu falei assim, na próxima aula do Ricardo, vou perguntar aí para poder matar essa dúvida aí. Que tinha um camarada que ele tinha dito aí, eu esqueci o nome dele, mas eu tinha lido essa frase em algum lugar. Ele estava falando que, acho que é no capítulo de 42 de Jó, que, se não me engano, acho que Jó fala que se arrepende, mas ele dá uma outra tradução para isso. Ele fala que Jó falou assim, estremeço de pena pelo barro mortal. Não sei se você já leu alguma coisa sobre isso aí, se tem alguma questão de tradução, assim. De que ele se arrepende? Se eu não me engano. Eu tinha achado esquisito porque eu tinha lembrado que tu tinha dito que Aí eu já não sei se estou fazendo confusão, mas o capítulo 42, acho que algumas pessoas acham que foi interpolado e tudo, né? Aí eu já Isso, ele é uma inserção. Sim, eu entendo, mas aí eu tinha visto que o cara ele tinha feito uma outra tradução para esse texto. Não sei se eu estou familiarizado com essa. Se eu já tinha Não. visto. Teria que ver aí o que você está falando. Teria que ver o texto de maneira mais específica. É porque Qual texto eu realmente esqueci o nome do cara, pô. É um cara agnóstico até, pô. Ele falou que. Deixa eu ver se eu acho aqui no. É... Manda lá para o grupo de WhatsApp, que aí fica melhor. Eu até mando. De repente for uma questão. Aqui, ó, Jó é a especialidade do professor Ricardo. Pois é. Essa voz de Jó aí. Vamos lá. Ele gosta muito desse livro. Eu gosto muito do livro de Jó mesmo.
Foi no versículo 6 que ele fala assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí o cara falou, não, que tinha outra tradução para isso. Eu vou tentar achar o nome do cara, eu vou te mandar para ver Eu se, teria que ver o se... que ele está falando sobre isso. Sabe como é que é, né? Esses caras. Professor, vou te falar a verdade. Para mim, um cara que é agnóstico, mas ele fica, que se diz agnóstico, ele fica tentando ler a Bíblia e falar a verdade, eu acho que esse cara ele quer virar crente, tá ligado? Não Ele quer é? virar. Não é? É Ele isso tá aí, com eu também desejo, acho. ele tá com Fica desejo queimando desdenhando. assim, tá entendendo? É aquele adolescente que fica desdenhando da garota, fica botando a pilha É, na garota, e tá afim isso dela, aí. entendeu? Eu penso a mesma coisa, entendeu? O pessoal gosta de falar mal de igreja, aí o cara fala mal da Bíblia, aí o cara tá Uhum. doido para entrar na igreja, tá doido para aceitar Jesus, mas fica ali, né? Botando apelidinho. Eu penso isso aí também, cara. Eu penso isso aí. Eu tenho uns Eu lembro colegas que até hoje. saíram da igreja. Aí os Não, caras eu saíram da lembro. igreja e falaram assim: não, até pastor meu, eu saí da igreja, eu me libertei, mas vive Caramba. falando mal, vive no seu. Uhum. Eu falei, meu irmão, tu não saiu? Esquece, pô. Saiu, vai viver a tua vida aí, vai pro inferno, pô. Vai viver aí o que você quer viver. Não, porque tem um monte de pilantra. E daí? Você não saiu? Vai pro inferno, pô. Vai ver. Aí não, aí fica. Eu falei, você quer ir pra igreja, rapaz? Sair à vontade de estar na igreja, estar trabalhando. Ora, para de palhaçada. É isso aí, eu também penso a mesma coisa, Cristiano. Eu conheço só para poder finalizar aqui. Eu lembro que no ensino médio eu fui para uma turma que eu não sei, é aquilo que a gente fala. Eu acho que Deus ele tem um senso de humor mesmo. Às vezes ele gosta de ou construir, ou às vezes, sei lá. Eu acho que às vezes Deus fica rindo às vezes da gente, assim, porque a gente é muito limitado. Mas vamos lá. É, Lembro que eu conheci um camarada exatamente assim, pô. Ensino médio, né? Então era adolescente, pai, que não sei o que lá, não, que eu já li, que eu já vi, e meu pai é professor de isso e tal, que não sei o que lá. Eu, tá bom. A gente conversava lá e tal, debatia. Um dia, acho que a mãe dele, né? Teve uma situação lá. Ai, cara, ora pela minha mãe, pelo amor de Deus. Eu olhei assim, amém, cara. Eu vou orar isso pela aí, tua mãe. é isso aí. É isso aí. Tá bom, né? Tá bom. É Amém. isso É aí. assim seja. Vai fazer o quê? É isso aí. Entendeu? É assim, eu tenho colegas assim, conhecidos e tal. Não, Ricardo, por que tá errado? Não sei o quê. Eu falei, meu irmão, vai viver tua vida, cara. Deixa eu viver com o meu erro. Vive você aí com o teu acerto e tal. Não, por quê? Não sei o quê. Eu falei, eu não quero discutir contigo. Não, cara, tua opinião não me interessa, eu não te perguntei nada. Aí a pessoa fica com mais raiva ainda, entendeu? Mas é por aí mesmo. Fala, Francisco, para a gente poder passar a régua aí que acabou o tempo aí. Está acabando o tempo aí. Não, acabou o tempo. Mas fala aí. Não tinha mais nada para falar. Era a Aí explicação então tá do bom. João. Então, gente, o que acontece? Esse material que eu mandei para vocês hoje, nas folhas separadas, a discussão está em torno disso que a gente conversou hoje. Uma coisa é o texto bíblico, outra coisa são as construções em cima do texto. Por exemplo, esse exemplo que o Cristiano deu agora. Pô, tem cara que vive falando mal, tem cara que fica procurando defeito aqui e tal. A maioria desses problemas que as pessoas encontram não é só na questão do texto bíblico, mas é nas interpretações que as pessoas fazem sobre o texto bíblico, que tem muito a ver com as doutrinas. Então, as doutrinas vão estabelecer a maneira como ler, como acreditar, no que ler, no que acreditar. E nós, como estudantes de teologia, qual é a tarefa? Saber separar o que a doutrina defende e o que o texto bíblico defende. Nem sempre isso é fácil. Por exemplo, vamos pensar na doutrina batista. Falar de batismo. O que a Bíblia defende de batismo? Não tem nada a ver com o que a gente faz. Não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Então, cada igreja batista acaba agindo de uma maneira, né, em relação ao batismo. Então, o batismo ele vira uma forma de entrada na igreja, mas ele não é um sacramento. Se eu não batizar, isso não quer dizer que eu não vou para o céu ou não. Então, a doutrina está dando uma ideia, né, de como lidar com o batismo.
outras doutrinas. O batismo é um sacramento, tanto que tem igreja que rebatiza. O que eu acho cômico é pastor batista que rebatiza. Porque se o batismo é um símbolo, para que rebatizar? Né? Então, esse cara não conhece nem a doutrina dele, mas vamos deixar isso para lá. Então, a doutrina ela vai ser o norte, vai dar uma ideia. Né? Vai dizer, ó, eu posso ir até aqui, mas ela não vai definir tudo aquilo que o texto bíblico me ensina. A tarefa da teologia bíblica é nos ensinar a pescar essa mensagem, a desenvolver essa teologia, respeitando realmente o que o texto bíblico quer dizer. É um processo, gente, não é um negócio assim, ó, de uma hora para outra. Então, é um processo que a gente vai construindo, né, de leitura, pesquisa, análise, para daí desenvolver nossos discursos teológicos, né, em relação aos temas que estão presentes na Bíblia e no nosso dia a dia também. Né? Fala, Francisco. Tá sem som, Francisco. Aí, agora. Eu entendi muito bem o comentário, também concordo. Só que assim, pastor Ricardo, nós temos um pastor agora na Igreja Mãe, muito bom, pastor jovem, muito inteligente, muito bom. Mas, quando o pastor jovem lá, ele tenta fazer uma coisa certa, aí nós temos na igreja vários anciões antigos que estão com aquele costume lá, e quando ele vai fazer algo, da forma que o senhor falou agora, nossa, mas aí os anciões já caem em cima. Não, porque não pode, pastor, porque tem que ser assim. Então, o que acontece? Os pastores antigos ensinaram dessa forma. Fica difícil para a pessoa fazer. Aí, como que é que a gente faz? Vou te dizer o que acontece na minha experiência. Eu sou pastor aí há mais de 20 anos e toda igreja que eu pastoreio, ela diminui de membro. Por quê? Porque há uma diferença entre costume, doutrina e Bíblia. Costume é o que cada igreja local tem. É o que os seus anciãos lá estão reclamando. Eles não estão reclamando apenas da Bíblia e da doutrina. Eles estão reclamando do costume. Vou dar um exemplo. A igreja não batia palma, agora bate palma. Isso é costume, certo? A igreja não tinha culto na praça, agora tem culto na praça. Isso é costume. A doutrina são essas verdades absolutas que a igreja acredita e que te liga a outras igrejas. Então, ó, batismo não salva. Isso é questão doutrinária, batista. Então, batismo não salva, certo? Então, fazer essa diferença é outra. Ah, e a questão do texto bíblico? O texto bíblico fala que é para batizar em nome de Jesus. Então, eu não batizo no nome do pastor. Eu batizo no nome de Jesus, porque ele é o caminho para a salvação. No geral, Francisco, as pessoas reclamam muito do costume. E aí, não tem outro jeito. Ou você assume a pessoa que é e encara o desafio, e aí vai ter gente que vai sair da igreja, vai ter gente que vai falar mal de você, vai ter gente que não vai gostar, só que vai ter gente que vai ficar, que vai gostar, que vai chegar, entendeu? E aí é lidar com isso. O ruim é que não dá para agradar todo mundo. E aí não tem nada a ver com pastor, com igreja, com Bíblia. É uma questão de liderança. Não dá para agradar todo mundo. Então, se aquela pessoa não gostou de algo que é sua característica, que é o seu jeito de ser, azar dela, vai embora. Por exemplo, eu sou um cara muito irreverente, sou descontraído, gosto de brincar, gosto de zoar. Sou assim em toda hora, todo momento, até em velório eu sou assim. Velório que eu faço, o pessoal ri. Por quê? Porque eu sou um cara irreverente. Aí tem gente que fala assim, não gosto desse pastor porque ele ri demais. Azar, pô, vai para outra igreja então. Eu vou deixar de ser quem eu sou, porque a pessoa não gosta que eu vivo rindo, que eu sou irreverente. Problema dela. Então, assim, a gente precisa ter a coragem de ser a gente mesmo quando a questão é costume. Quando o problema é um erro doutrinário ou um erro bíblico, aí não. A gente tem uma doutrina, né? Seja qual for a sua doutrina, siga a sua doutrina, seja, né, seja coerente com o texto bíblico, beleza. Agora, costume muda, irmão.
Costume, cada um tem o seu, cada pastor é um jeito, cada professor é de um jeito, né? Então, tem coisas que, às vezes, como líder, você não vai mudar agora para não agredir a igreja, né? Você vai esperar mais um pouco. Tem coisas que não tem como mudar porque é o seu jeito, é a sua maneira de ser. Então, é o desafio que a gente encara como líder. Pensa nisso. Toda igreja passa por essas três questões: costume, doutrina e Bíblia. No geral, a maioria das brigas nas igrejas é por causa de costume. E é a coisa mais irrelevante e menos importante que existe na igreja é a questão do costume. Porque o mais importante é a Bíblia, né? Pregar, viver, anunciar a Bíblia. E às vezes as pessoas estão mais presas ao costume, e aí diz, porque na doutrina, a pessoa nem conhece a doutrina dela, mas aí confunde costume com doutrina. E aí é um problema, né? Você viu? Eu mandei uma foto. Eu estava pregando na igreja, eu sentado no banquinho. Você viu, não? Uma foto que eu mandei no Não vi celular. não, vi não. Depois dá uma olhada lá. Após me falar, foram falar até, você pode sentar naquele banquinho para pregar, você não põe em pé. Então, veja só. Não, isso aí. É a bobeira do costume, entendeu? É justamente isso aí. Então, para esse tipo de coisa, o que a gente faz? Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Entendeu? Porque não vale a pena, não vale a pena. Seria diferente o seguinte, Francisco: domingo à noite você vai pregar, vai com a camisa do Flamengo, vai com a camisa do Corinthians, vai com a camisa do Palmeiras. Aí não, entendeu? Aí é bobeira, né? Aí é desafiar, é desrespeitoso, né? Eu gosto de super-herói, aí eu vou com a camisa do Pantera Negra para o púlpito. Não, aí não. Aí isso não é costume, isso é desrespeito, é agredir, né? Sim. Então, tem coisa que a gente entra por um ouvido e sai pelo outro. Tem coisa que a gente tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Mostra até que não é crente, né? É o quê? A do Flamengo, a blusa, mostra até que o cara não é crente, né? Não vou entrar nessa discussão. Não é o momento, irmão. Olha, eu vou querer trazer discórdia. Tá certo, galera? Então é isso. Dá uma lida no material que eu mandei e a gente vai continuar aí nossas discussões aí ao longo aí da disciplina. Beleza? Qualquer dúvida é só mandar lá no grupo. Daqui a pouco, Antigo Testamento aí. Valeu? Ok. Valeu, Ricardo. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera.